esse aposto aí. Olá pessoal, um prazer estar com vocês aqui e hoje nós vamos corrigir questões da banca CESP-UNB, questão da nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, resolução 217A ali da ONU, a grande Declaração Universal de Direitos Humanos, ela que nasce ali após a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem, após aquelas atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial para fim, de frear a Terceira Guerra Mundial e consegue. Consegue porque ali ela vai trazer praticamente os conceitos, aqueles direitos da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, mais especificamente os direitos individuais e coletivos, os de fraternidades sociais, mas especificamente os direitos individuais. Se você for reparar, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela vai trazer, assim, em sua grande parte, os direitos individuais. Mas no finalzinho nós vamos encontrar direitos sociais também, esses direitos da coletividade, fraternidade também. Então a gente vai ver essa declaração em cima de questões, pegando os pontos principais, para a gente rememorar, relembrar esse dispositivo dentro dos exercícios aqui da banca CESP-UNB e outras bancas também, A princípio, só CESP-UNB mesmo, isso. Aqui as questões da CESP aparecem para você ali e a gente começa a brincar, e ver como a CESP se comporta em relação a essa Declaração Universal de Direitos Humanos. É importante frisar que, na maioria das vezes, cai a literalidade mesmo. São 30 artigos que você tem que estar ali lendo. É bom que você pegue ali a letrinha da declaração, mesmo aquela literalidade, comece a ler, a fazer questões, a fazer essa comparação com a letra da lei mesmo, porque ele troca um dispositivo ou outro. E é isso que nós vamos ver aqui a partir de agora. Então vamos lá. Olha, a nossa primeira questão, ela fala o seguinte: com relação à proteção internacional de direitos humanos, julgue os itens a seguir. Item 1. A Declaração dos Direitos Humanos de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação. E aí? O que você entende aqui sobre a declaração? A declaração, ela foi editada ali por uma resolução, a resolução número 213 da ONU, em 1948. Então, a data dessa resolução, olha lá, vou só botar para você aqui. Olha lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela surge aqui em 10 de dezembro de 1948. Só para a gente relembrar desse dispositivo. Então, Declaração Universal de Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948. Ela surge logo após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial. Essa declaração, ela vem através de quê? Resolução. Então, muito cuidado, porque quando ele fala assim, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem status de lei errado, ela tem status de decreto errado, ela tem status de acordo errado, ela tem status de tratado internacional errado, ela tem status de quê? Resolução. E ela vai impor uma obrigação aos Estados-membros? Não há ali uma obrigação. A resolução número 213, da ONU, ela não impõe uma obrigação. Então, Fábio, ela vai fazer o quê? Ela vai criar diretrizes ali para que os Estados, a partir daquela ideia, tratem em suas constituições pós-guerra ali essas diretrizes. Isso vai acontecer. Isso acontece e consegue o quê? Frear a a Terceira Guerra Mundial. Repare, gente, vamos lá. Outras observações. Se ela não vai ali trazer uma obrigação, o que ela vai fazer? O que a gente vai colocar aqui? Olha lá, presta atenção. Se ela não vai criar ali uma obrigação, então, é desprovida de obrigação. Sim, não há uma obrigação. Mas ela vai servir o quê? Ela vai servir como a norma, não norma, mas ela vai ter um status hermenêutico. Fábio, o que é isso? Um status hermenêutico. Ela vai servir de parâmetro,
ela vai servir de parâmetro para as pós-constituições, para diversos tratados, para diversos acordos após essa Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela nasce por conta das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Milhões de judeus perseguidos e mortos, milhões de pessoas mortas, homossexuais perseguidos e mortos, a destruição do patrimônio público, patrimônio cultural, patrimônio histórico. Então, o ser humano ia acabar com o mundo. Na verdade, a humanidade. O mundo ia continuar destruído, mas a humanidade ela iria acabar. Então, para frear isso, eles criam a Declaração Universal de Direitos Humanos. Vocês percebem aquele momento, né, que inclusive agora foi o quê? 100 anos, 100 e poucos anos, daquela bomba que em frações de segundos mataram diversas pessoas. Foi Hiroshima e Nagasaki. Em frações de segundo, aquele avião, salvo engano, B-17, ele vai soltar uma bomba ali que em frações de segundo vai matar milhões de pessoas. Então, para acabar com essa atrocidade cometidas na Primeira e Segunda Guerra, nasce a Declaração Universal de Direitos Humanos, que não vai impor obrigações, não impõe ali obrigações. Logo depois, para concretizar esses direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos, nós vamos encontrar quais instrumentos para dar efetividade. Quais? O Tratado Internacional Civis, ali individuais, os direitos individuais, e depois um Tratado Internacional no mesmo dia, em 66. Também direitos coletivos. 2 tratados internacionais, um tratando sobre direitos individuais e outro tratando sobre direitos coletivos. Isso para quê? Isso para atender as duas caras da moeda. Porque naquele momento existia aquela chamada Guerra Fria. A Guerra Fria, né, o que acontecia? O mundo estava bipolarizado. De um lado, o Estado socialista, do outro lado, o Estado capitalista. Então, tivemos 2 tratados internacionais para agradar, de um lado, o Estado capitalista e, do outro lado, ali a União Soviética, o Estado socialista. No mesmo dia, esses 2 tratados, né, civis e políticos e sociais, econômicos e culturais, os 2 tratados, eles visam dar efetividade à Declaração Universal dos Direitos Humanos. É através dele que aqueles direitos, né, essas normas, essas diretrizes que estão na Declaração de Direitos Humanos passam a existir. Então, repare, olhe lá na nossa questão, que ele fala: a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória essa aplicação. É verdade, ela não vai ali tornar compulsória, não tem órgãos específicos para tornar compulsória essa obrigação. Para dar efetividade, falamos e vamos encontrar depois o Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos e Tratado Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E aí sim, esses tratados dão efetividade a esses direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Viu como é fácil? Muito fácil, né, Fábio? Muito tranquilo, sim. E aí a gente continua. Vamos aí analisar essas questões. Bem, a questão do defensor, ela traz uma outra aqui muito boa. Olha lá, com relação à proteção internacional, julgue. Os direitos humanos são indivisíveis, sim ou não? Sim. Vamos por parte. Uma das características dos direitos humanos é a indivisibilidade. Mas por que são indivisíveis? Porque a CESP já colocou outras questões falando disso também. Ele falou o seguinte: são indivisíveis porque uma vez que o juiz analisa uma causa, ele vai ter que analisar todas as outras causas conexas? Não. Os direitos humanos são indivisíveis porque estão em um único grupo de direitos. Eles estão em um único grupo de direitos, eles não se dividem. Não porque devem ser analisados, né, sempre que é analisado uma situação concreta, tem que analisar todas as outras causas conexas. Não. São indivisíveis por quê? Porque estão em um único grupo de direitos. Mas, Fábio, calma aí. Eu aprendi que os direitos humanos são classificados em primeira, segunda e terceira geração e tem até outras gerações que não são pacíficos. Sim, mas a gente não está falando aqui de classificação. E olha o termo que eu usei, classificação. Eu estou falando, né, de divisão. E o termo que a gente usa nas dimensões ou gerações de direitos fundamentais, de direitos humanos, é o termo chamado classificação e não divisão.
não é primeira, eles não se dividem em primeira, segunda e terceira geração, porque não há uma divisão. Eles são o quê? Indivisíveis. Por quê? Anote isso. Porque encontram-se em um único grupo de direitos. Eles não são divisíveis, ok? Então, tudo bem, são indivisíveis. Como expresso na Declaração Universal de Direitos Humanos, a qual englobou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Perfeito. Por que a Declaração Universal de Direitos Humanos? Essa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela, como fonte principal, ela tem ali os direitos individuais, sim, individuais. Mas ela não deixou de falar dos direitos também econômicos, sociais e culturais. Então, a base da declaração são os direitos de primeira geração. Sim ou não? É a base. Só que a declaração ela também traz os direitos de segunda geração e de terceira geração também. Ok? Mas a base, a gente vai encontrar como base os direitos individuais, os direitos de primeira geração dos direitos fundamentais. Então, quando ele disse aqui, está perfeito porque a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela vai trazer esses direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, sim, ela englobou todos esses direitos. Então, resposta o quê? Correta, vamos lá. Fábio, mas é só isso? Acabou aí? Não, claro que não. Olha lá, agora nós vamos entrar na questão número 3. E aí a apresentação da questão fala o seguinte, olha o que ela fala. Questão boa, olha aí, a questão do MPU, técnico, e olha o que diz. Área de segurança e transporte. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas de 1948, marcou um novo tempo na proteção internacional de direitos. Sim, perfeito. Considerando o preâmbulo desse documento, julgo o item a seguir. Olha lá. Bem, olha o item 3. Os Estados-membros da Organização das Nações Unidas se comprometem a promover o respeito universal aos direitos e às liberdades humanas fundamentais. Vamos lá, vamos aqui agora falar um pouquinho, perfeito, desses pontos iniciais da Declaração Universal de Direitos Humanos. Você sabe muito bem que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é fruto ali de uma história negativa, de negociação entre dois grandes blocos do pós-guerra. O bloco socialista e o bloco, como eu já falei, capitalista. No primeiro momento, 48 estados votaram a favor dessa declaração. Essa declaração, ela foi redigida ali à luz daquelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos ali um documento, um marco, essa Declaração Universal de Direitos Humanos, é um marco da terceira geração dos direitos fundamentais. Repare o seguinte, quando ele fala lá na questão, que a questão fala, de novo, que as Nações Unidas se comprometeram a promover o respeito universal aos direitos e às liberdades humanas fundamentais, Fábio, isso está certo ou está errado? Está correto. E isso aparece aonde? Ele até fala, o preâmbulo dessa declaração, uma apresentação. Olha lá, vamos colocar alguns pontos aqui. Então, de novo, essa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela marca a terceira geração e, quando a gente fala na estrutura, essa declaração ela vai ter um preâmbulo, sim, um preâmbulo, com 7 considerandos. Então, nós vamos ter 7 considerandos. Fábio? Sim, considerandos. Olha aí. Então, ali, nós vamos encontrar 7 considerações a princípio. E lá, ele vai falar, vai reconhecer a dignidade inerente a todos os membros da família, também vai falar sobre os desrespeitos dos direitos do homem, que resultaram desses atos bárbaros que ultrajaram a consciência humana, vai falar também desses homens protegidos pelo império da lei, que o homem não seja ali compelido como último recurso à rebelião contra essa tirania, vai falar sobre as relações amistosas entre as nações, esse desenvolvimento, a fé desses direitos fundamentais do homem na dignidade, também do valor da pessoa humana, essa dignidade que ganha
após a Segunda Guerra Mundial, esse cenário internacional, com essa Declaração Universal de Direitos Humanos, a dignidade da pessoa humana, ela vai ganhar essa seara internacional, ela vai trazer ali considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito aos direitos universais e liberdades fundamentais do homem, sim, está dentro desses 7 considerandos. Dentro aí dos 7 considerandos, nós vamos encontrar esse comprometimento dos Estados, sim, em alcançar essa paz, a liberdade dos homens, que vão viver livres em direitos, obrigações e liberdades, perfeito? Então, essa é a estrutura a primeira parte, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Está perfeito ali o que ele fala na questão número 3. Então, está correta aqui a questão número 3, sim. Se comprometem a promover o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais, sim, do homem, com observância ali, sim, da vida e dignidade mais ampla, mais efetiva. E aí, nós vamos à questão número 4. E olha o que a questão número 4 fala. Medidas degradantes podem ser utilizadas para impedir a depredação do patrimônio público quando se revelarem a única maneira de se preservar o interesse nacional. Olha o que ele fala. Medidas degradantes, podem ser utilizadas. Poderá ter alguma medida degradante para impedir a depredação do patrimônio, essa dilapidação do patrimônio, gente, público, pode ser usado ali, pode, né, você usar o mal contra o mal. A ideia não era essa, não usar o mal contra o mal. Então, está errada aqui essa medida, claro que não. A solução vai ser pacífica. A ideia é proteger aqui o patrimônio comum da humanidade, mas sem ferir a humanidade. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela vai falar isso. Então, errada aí a questão número 4 também, errado, né? Porque nós vamos ver ali que esses direitos fundamentais, os direitos humanos, né, têm um alto comprometimento, uma alta importância e um valor dentro da sociedade. Então, a gente não pode se valer o Estado não pode se valer de um direito para violar um outro direito. Claro que não. Medidas degradantes não são aceitas. Então, questão número 4, item, eu botei certo? Olha aí, ó, cuidado, olha. Então, não tem como apagar aqui. Errado aqui, bota aqui, ó. Então, não é certo não. Errado. A questão número 4, errada. Agora vamos à próxima questão. E a próxima questão, uma questão de agente de polícia, questão boa. Olha o que ela fala. À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, julga os itens acerca do combate ao trabalho. Olha lá. De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui garantia da pessoa, sim ou não? E aí? Fábio, vou gravar, vou marcar que sim, com certeza. Isso está onde, Fábio? Está lá no nosso artigo 30, sim. O artigo 30, ele traz algumas situações, ali na verdade ele traz a preocupação, né, de garantir o desenvolvimento ali dos direitos humanos, e ali a gente pode inferir sim que não há, essa irretroatividade da lei penal constitui garantia da pessoa, ali não poderá retroagir para prejudicar ali a pessoa, porque ele vai falar o seguinte lá, que aquelas normas deverão ser respeitadas, não podendo haver normas contrariando essas normas previstas aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por isso, perfeita aqui, a questão número 5 está correta, vai dar uma lidinha no nosso artigo 30, muito tranquilo. E sabemos que até a nossa Constituição fala dessa irretroatividade da lei penal. Falo lá no nosso artigo 40, 39, do nosso artigo 5º, artigo 5º, inciso 39, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo o quê? Para beneficiar o réu. Então, ela não vem para prejudicar. A lei penal pode retroagir, mas para beneficiar o réu e não para prejudicar. Ok? Fácil, muito tranquila. Essa aqui você mataria mole. Está implícito, né, dentro das nossas normas jurídicas, sim, essa irretroatividade. E agora,
Aí é uma questão de 2013, DEPEN, agente penitenciário. Olha o que diz. A respeito da declaração, julgos idem. A vítima de perseguição, a vítima ali de perseguição em seu país, legitimamente motivada por crime de direito comum, pode invocar e procurar e de gozar asilo político em outros países. E aí? Vítima de perseguição legitimamente motivada por crime. Olha, eu acho que ele colocou aí a exceção, não acha não? A exceção está onde, Fábio? Isso está lá no nosso artigo. Vamos ver se a gente coloca algumas posições aqui. Vamos lá. Questão número 6. Olha, isso está no nosso artigo. Coloque lá para mim. Artigo 14. Então, esteja aí com a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a melhor maneira de a gente estudar. O artigo 14 dessa Declaração Universal de Direitos Humanos, ele fala justamente isso. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem direito de procurar o quê? De gozar asilo em outros países. Então, o ser humano tem direito de gozar, de procurar ali asilo, sim ou não? Sim. Em outros países? Sim. E um dos princípios que nós adotamos aqui é a concessão do asilo político, que está lá no nosso artigo, artigo 4º, um dos princípios que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações, o quê? Relações internacionais. Então, nós temos aqui o asilo político, perfeito. Só que o artigo 14, lá no inciso 2, o item 2, ele vai falar o seguinte: este direito não pode ser invocado, então não pode ser invocado, você tem que colocar aí, ó, essa minha letrinha com essa caneta é boa, né, gente? Em caso de perseguição legitimamente o quê? Motivada. Se houver essa perseguição, vou abreviar, tá? Legitimamente motivada por crimes de direito comum, nesse caso, ou por atos também, então acrescente aí, ou por atos contrários. Contrários o quê? É claro, contrários à declaração, aos objetivos, aos princípios da declaração. Então, contrários atos aqui da declaração, a esses princípios contrários à Declaração Universal de Direitos Humanos, aos atos, às regras da declaração, nesses casos aqui, não se pode ser invocado o quê? Aí, esse asilo, essa proteção. Então, perfeito. Olha lá, artigo 14. Eu vou novamente voltar para o nosso dispositivo. Volte lá. Olha aqui. Então, quando ele fala vítima de perseguição em seu país, legitimamente motivada por crime de direito comum, pode invocar o direito de... Não pode. Coloca aí, ó. Não pode. Artigo 14. Uma das exceções. Acabamos de ver. Mole, não pode. Então, muito cuidado. Aqui, a questão número 6 está o quê? Errada, incorreta, ok? Não motivada por crime comum, não pode invocar. E também, se contrariar os objetivos, as regras da Declaração Universal de Direitos Humanos. Mole, nosso artigo 14, questão número 6, errada, vamos em frente, vamos lá, vamos entender. Olha, uma outra questãozinha de auditor, vamos lá, força, tesão, muita vontade, desejo aí, eu sempre falo, a gente sofre junto, então força, Fábio, tô com sono, vai lá, passa uma água no rosto, toma um café, olha pro teu ladinho ali, eu sei que de repente você tá aí com seu filho, sua família, de repente tua esposa ou teu esposo tá ali dormindo do lado, e você tá vendo eles dormirem ali, gente, você não tá aí à toa, não tá, eu não tô aqui à toa, não tô contigo à toa, então levanta tua cabeça, tá com sono, vai lá, passa água no rosto, volta, você não tá aí à toa, então aproveite outra coisa. Se você não fez as questões, não resolveu as questões, pare, resolva as questões e volte para corrigir. Aproveite e resolva as questões para você ter um melhor aproveitamento dentro do curso. Senão, você pode ter um aproveitamento menor. Então, resolva e depois venha corrigir. Não vá direto para as questões, sem antes fazer, ok? Então, força.
olha ali, eu sempre falo isso, né? Mas nossa família, quem tem filho, ainda não tenho, mas quero ter muitos. Mas quem tem filho fala que a vida muda, né? Depois que você passa a ser pai, mãe, e tudo que a gente faz é inspirado. É ou não é, Luiz? Luiz está aqui, tem 2 filhos e é diferente. Então, de repente, você está aí sim sentado e sua filhinha está ali, seu filhinho está dormindo. Pô, Fábio, dá até vontade de chorar, é verdade. Mas, cara, chore, levante a cabeça, lava o rosto e continue estudando. Né? Porque você está fazendo isso para o futuro dele também. Principalmente para ele, porque tudo muda. Então vamos lá, força, força. Como eu sonho, eu estou falando isso que como eu sonho, cara, quando ter um filho assim, fala, caraca, eu estou trabalhando agora, estou estudando, estou fazendo isso e é para você. Pô, eu fico até arrepiado. Enfim, questão número 7. Vamos lá. Olha, a Declaração Universal de Direitos Humanos proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão. Sim ou não? Perfeito. Questão número 7, perfeito. Isso está lá na nossa Declaração Universal de Direitos Humanos. Em que artigo, Fábio? Lá no artigo 4º, logo no início dela, assim, fala, né, que é proibida aqui a manutenção de pessoas em regime de escravidão. Não pode ter. Então, uma das questões que cai demais na Declaração Universal de Direitos Humanos, ela sempre cai. Há proibição aí da escravidão. Não há a possibilidade de trabalho escravo. Essa escravidão, servidão, ela foi aí totalmente abolida, né, pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, muito cuidado com isso. Então, a questão número 7, ela está perfeita, de acordo com o artigo 4º, sim, da Declaração Universal de Direitos Humanos, muito mole. E aí, olha, a questão número 8, o que fala? Olha lá, a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos, julgue os itens. A Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece o princípio da unicidade sindical. Fábio, a Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece o princípio da unicidade sindical? Não, não reconhece. Essa declaração, ela traz alguns direitos trabalhistas, ela fala sobre direito de trabalho, ela fala sobre direitos sociais? Sim. E em que artigo, Fábio? Lá nos artigos 22, 23, 24, fala sobre esses pontos, sim, direitos sociais. Mas ela não traz o princípio da unicidade sindical. Mas, Fábio, eu esqueci, eu não sei o que é o princípio da unicidade sindical. Onde a gente encontra o princípio da unicidade sindical? Na Constituição Federal, lá no artigo 8º. O artigo 8º da Constituição, ele trata dos direitos sociais e lá nós vamos encontrar os direitos de sindicatos, perfeito? E o inciso 2, ele traz o princípio da unicidade sindical. E lá fala o seguinte: é vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria econômico-profissional dentro da mesma base territorial, que não poderá ser inferior à área de um município. Geralmente ele troca a área de um estado, não, a área de um município. É o princípio da unicidade sindical, previsto no nosso texto constitucional, mas não está lá na nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, como ele afirma aí. Então, muito cuidado com isso. Essa questão número 8 está errada. Mas é bom que você leia lá o artigo 22, o 23 e o 24 agora. Leia agora esses artigos, porque ainda temos pontos que vai falar ali sobre esses direitos sociais, sobre esses artigos, e aí você vai pegando dentro das questões que a gente vai corrigir, dar continuidade no nosso próximo bloco, detalhando ali e trazendo outros pontos desses artigos dentro das nossas questões, ok? Vamos em frente? Então vamos lá!